Oi, turma, tudo bem? Gente, vamos finalizar esse nosso assunto de populações, né? Ficou faltando só um pedacinho para essa semana, que é sobre o controle populacional. Perceba o seguinte, tá? Eu tenho aqui um gráfico. Esse gráfico ele me mostra o número de indivíduos ao longo do tempo. Esse tempo, então, ele vai de 1845 até 1935. Então, são vários anos. E ele me informa como é que acontece a relação entre predador e a presa. Aqui no caso, o lince é o predador. Então, a linha contínua, ela é a linha do predador, que é o lince. O lince é um gato das neves do Canadá, gente. Já ouviram a expressão olhos de lince? Ele enxerga muito bem a lebre na neve. A lebre é branca, né? Ela se camufla na neve, mas o lince enxerga a lebre. Então, a lebre, ela é a presa. Então, a linha pontilhada é a presa. Agora, perceba bem o gráfico. Perceba, gente, que a linha pontilhada, ó, na maior parte do tempo, ela se mantém acima da linha contínua. Então, a linha pontilhada, que representa a lebre, que é a presa do lince, ela sempre está em um número maior. E a linha contínua, que é a do predador, o lince, ó, dificilmente, só em alguns momentos, como neste aqui, ó, é que a linha contínua ultrapassa a linha pontilhada. Na maior parte do tempo, o número de presas, ele é maior que o número de predadores. Esse gráfico, ele ilustra muito bem essa relação entre predador e presa. Por quê, gente? Por que que o número de presas tem que ser maior que o de predadores? Porque o lince, ele não se alimenta de uma lebre só. O lince, ele vai se alimentar de várias lebres por semana, várias lebres por mês. Um lince não enche a barriga apenas com uma lebre em uma semana, por exemplo. Então, o número de presas tem que ser muito maior porque elas são necessárias muitas presas para alimentar um predador. Se fosse um exemplo brasileiro, uma onça pintada, por exemplo, com uma capivara, né? Seria necessário várias capivaras para suprir essas onças pintadas. Então, sempre quando o gráfico é de relação predador-presa, o número de predadores ele fica abaixo do número de presas, porque tem que ter mais presas para alimentar um predador. Você vai lembrar que um predador, ele não se alimenta apenas de uma presa, são de várias presas. E, gente, que tanto a presa quanto o predador, eles fazem um controle populacional. O que acontece com as lebres se o lince morre? As lebres aumentam a população. O que acontece com o lince se a lebre morre? O número de linces diminui porque eles vão ficar sem alimento. Então, tanto o predador quanto a presa, um controla o número de indivíduos da população do outro. Isso é muito bacana, muito interessante, e nisso faz-se o equilíbrio populacional na natureza, certo? Tem também a relação parasita-hospedeiro, que também exerce um controle populacional mútuo. Parasita controla o número de hospedeiros e os hospedeiros de parasita. Aí, gente, eu tenho algo que é muito importante, está sendo muito falado hoje, né? Que é uma relação epidêmica e uma relação endêmica, né? O que é uma relação epidêmica? Que é o que está acontecendo com o Covid. O Covid, na verdade, ele já passou de epidemia, ele já é pandemia, né? Bom, numa relação de epidemia, numa relação epidêmica, o número de hospedeiros parasitados ultrapassa o previsto, ou seja, tem muito mais gente doente do que em outros momentos. Quando a relação ela é endêmica, o número de hospedeiros parasitados é estável. Estável. Por exemplo, se eu considero a malária, que é uma doença endêmica da região amazônica, né? A malária é causada por um protozoário e transmitida por um mosquito anófeles. Se eu considero
a malária, eu vejo que lá na região amazônica, o número de pessoas infectadas com malária é estável, não muda muito. Agora, quando o número de pessoas a ser parasitadas aumenta muito, eu tenho uma epidemia, uma relação epidêmica, que eu também posso chamar de surto. Houve um surto. Observe esse gráfico aqui, que ele ilustra muito bem o que é um surto, uma epidemia. Essa figura 1 mostra o número de casos humanos de leishmaniose visceral no município de Feira de Santana, na Bahia, no período de 1985 a junho de 2000. Então, ó, caso de leishmaniose visceral. Gente, leishmaniose é uma doença causada por um protozoário e se é visceral, ele vai atacar os órgãos, né? Então, repare nesse gráfico, que interessante. Eu tenho aqui o número de casos humanos de leishmaniose e o tempo, que vai desde 85 até 2000. Agora, acompanhe que os casos de leishmaniose, eles vinham constantes, quer dizer, constantes não, eles não mudavam muito, perceba que eles estão sempre na casa de entre 0 e 20 pessoas, né? Não muda. Isso vale para 85 até mais ou menos 93. Perceba que, em alguns anos esse número chega a 0, mas ele está estável. Então, daqui para trás, eu tenho uma endemia. Agora, de 93, né, de 94, mais ou menos, olha o que aconteceu de 94 até 95, mais ou menos. Olha como que o número de casos aumentou, chegou a 100 casos de leishmaniose. Isso aqui, gente, esse aumento repentino, esse aumento em pouco tempo, é uma epidemia, é um surto. E logo, esse surto passou e eu voltei a ficar na casa ali entre 0 e 20 indivíduos. Então, neste momento aqui que eu estou circulando, aconteceu um surto, uma epidemia. O parasita infectou várias pessoas. E volta aqui atrás um pouquinho. Talvez possa ter passado batido. Essa relação parasita-hospedeiro também funciona como uma relação predador-presa. Um controla o tamanho da população de outra, certo? Isso é muito importante na natureza. Praticamente todos os seres vivos são parasitados, gente, por algum parasita. Pode ser vírus, bactéria, fungo, protozoário, pode ser ectoparasita, como pulga, carrapato, sarna e assim por diante. Certinho? Esse gráfico é muito importante, tá? E o controle biológico, né? Controle biológico, gente. Cai em provas, de vez em quando aparece, né? O controle biológico, ele é uma técnica usada nas lavouras para controlar a população de pragas sem a necessidade de usar agrotóxicos. Falando de agrotóxicos, gente, olha o nome, agrotóxico. É tóxico, é veneno usado na agricultura. Estes agrotóxicos têm por objetivo matar as pragas. Só que eles poluem o ar, a água e o solo. Para evitar toda essa contaminação do meio ambiente, os cientistas conseguiram estabelecer um controle dessas pragas, chamado controle biológico, que não usa agrotóxicos. Ao invés de usar agrotóxico, eu vou soltar na minha plantação um inimigo natural da praga. Alguém que vai combater a praga. O inimigo natural, gente, geralmente é um parasita ou um predador da praga. Quem são as pragas que eu estou falando? Larvas de borboleta, larvas de besouro, os gafanhotos. São pragas, eles comem as folhas, acabam com a plantação. Este controle biológico, ele consiste em soltar nas plantações um inimigo natural dessa praga. Um parasita para parasitar a praga ou um predador para comer a praga. E olha que interessante, o parasita, ele é mais eficiente. Por quê? Porque geralmente a relação entre o parasita e o hospedeiro é específica. Como assim, Cris? Em geral, gente, algumas exceções, ok? Mas em geral,
O parasita, ele é específico para o hospedeiro. Por exemplo, o parasita da larva do besouro, ele só parasita a larva do besouro. Isso é muito bom, por quê? Porque ele vai matar a larva do besouro. E na hora que essa larva do besouro morrer, o parasita também morre. Então é muito eficiente. O predador também é eficiente. Mas o predador, quando ele fica sem a presa, ele pode tentar consumir outro ser e isso virar um desequilíbrio ambiental. Já o parasita, ele funciona muito bem com o controle biológico. E limpa o ambiente. Dificilmente eu vou eliminar 100% das pragas, mas vai haver um controle, olha o nome, um controle da população dessas pragas, certo? Bom, aqui é um exemplo. Se eu não estou enganada, essa figura aqui, ela caiu numa prova do Enem anterior, e ela mostra um exemplo de controle biológico. Acompanhe comigo aqui, ó, A, B, C e D. Aqui é uma lagarta e aqui é uma vespa. Então, olha o que está dizendo. Na fase adulta, após a cópula, a fêmea procura seu hospedeiro e põe um ou mais ovos dentro do seu corpo. Então, essa vespa coloca os ovos dentro da lagarta. A lagarta é a praga da plantação. E olha o que acontece no exemplo B. O ovo eclode e a larva do parasitoide se desenvolve dentro da lagarta. Olha a larvinha lá dentro dela, está comendo os tecidos da lagarta. Em C, a larva torna-se pupa, levando o hospedeiro à morte. Então, gente, olha aqui a vespa se desenvolvendo e a lagarta vai morrer. Nesta fase D, a lagarta já morreu e a vespa está saindo de dentro dela. Isso é um controle biológico. Se eu soltar essa vespa na plantação, eu vou controlar a praga que é a lagarta. Não uso agrotóxico, não poluo o meio ambiente, certo? Então, nesses casos, o predador é menos eficiente, o parasita é mais eficiente, tá? Por quê? Porque na falta da presa, o predador ele se alimenta de outro ser e isso pode gerar um desequilíbrio, tá? E para fechar, curvas de sobrevivência. É uma forma gráfica de entender, gente, o tempo que se leva para morrer ou o tempo que se leva para viver. Como assim? Eu tenho, então, aqui o número de indivíduos e a idade, né, ao longo do tempo. Tem uma curva A, uma curva B e uma curva C. Agora, observe. Observe a curva A somente. O número de indivíduos... turma, essa curva de sobrevivência, então, ela vai me falar se o indivíduo ele morre mais quando ele é jovem, se ele morre constantemente em qualquer idade, ou se ele morre mais quando ele é mais velho. Então, na curva A, perceba a curva A, tá? Se é uma curva de sobrevivência e se a curva A está diminuindo, significa que a sobrevivência está diminuindo. Então, o que é sobrevivência diminuindo? É animal morrendo, é espécie morrendo, né? É um ser morrendo. Agora, perceba que na curva a sobrevivência diminui em qual idade? Quando os seres são jovens, olha, perceba que a maior queda na sobrevivência é quando eles são muito jovens. Quem são os seres que morrem muito jovens? As tartarugas marinhas, por exemplo, os animais que não têm cuidado parental, os girinos, que são larvas dos anfíbios, são animais muito predados. Então, eles morrem muito, olha, na fase jovem, né? Agora, observe a curva C. A curva C é o oposto da curva A, repare. Na curva C, olha, eu tenho uma pequena queda quando os indivíduos são jovens, mas quando eles são mais velhos, olha como que a curva desce de uma vez. Então, na curva C, da curva C, eu entendo que os seres, eles morrem muito quando eles são mais velhos, quando o tempo de vida é maior. Quem são os seres que morrem na idade mais velha? Os seres humanos, por exemplo, a gente morre muito quando a gente está mais velho. Os animais de grande porte, os elefantes, as girafas, os grandes predadores, barões,
onças, leopardos, eles morrem mais quando eles são mais velhos. E na curva B, perceba que a sobrevivência, ela sempre vai caindo muito, independente da idade. As aves sempre morrem muito, independente da idade. Os ratos, por exemplo. Então, eu percebo que na curva A, os indivíduos morrem muito quando são jovens. Na curva C, eles morrem muito quando são mais velhos. E a curva B nos mostra que, independente da idade, a mortalidade, ela acontece mais ou menos no mesmo nível, certo? Então, olha agora um pouco ilustrado. Essa aqui, essa linha verde seria a curva A curva B, ó, as aves, por exemplo, e a curva C, seres humanos. Na curva A, quem morre muito quando é planta? Planta morre, né, gente? As plantinhas jovens, elas morrem muito quando elas são novas, quando é difícil estabelecer no meio ambiente. Quando as árvores são mais velhas, dificilmente elas morrem, né? Então, perceba, mais uma ilustração. A curva A, seres que morrem muito jovens, as tartarugas, as plantas, bactérias, tá? Seres que morrem muito velhos, os animais de grande porte, perceba, girafas, elefantes, raposas, os porcos, os humanos, e animais que vão morrendo ao longo da vida em uma constante, né? Ó, as aves, os roedores, alguns répteis, os insetos. E é interessante analisar essa questão porque tem muito da natureza envolvida, do cuidado parental, né? Animais com muito cuidado parental, animais em que os pais cuidam da prole dos filhos, eles não morrem tanto quando são jovens. E animais que não têm cuidado parental, onde os pais não cuidam dos filhos, como as tartarugas, por exemplo, a mortalidade é muito grande, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.